Atenção, o desembargador Ney Bello acaba de determinar que todas as pessoas que foram presas na operação que prendeu também o ex-ministro da Educação sejam soltas. Essa decisão agora é do desembargador que recebeu o pedido da defesa de Milton Ribeiro. A última decisão que trouxemos era do desembargador plantonista. Agora, o desembargador Ney Bello determina, portanto, que todas as pessoas que foram presas sejam soltas, inclusive o ministro Milton Ribeiro. Na decisão, o desembargador Ney Bello critica ainda o fato de a defesa não ter tido acesso à decisão do juiz federal Renato Borelli, que determinou a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Nesta decisão, o desembargador também pontua, vou ler um trecho para vocês, que a prisão cautelar ela não se apresenta se não há qualquer vínculo entre Milton Ribeiro e o Ministério da Educação, já que o ex-ministro deixou a pasta. E, portanto, esse também é um dos argumentos do desembargador para determinar que Milton Ribeiro seja solto. Lembrando, Milton Ribeiro está na Polícia Federal em São Paulo. Às 2h da tarde estava prevista a audiência de custódia. Mas aqui, ao criticar depois o fato de a defesa não ter tido acesso aos autos, a decisão do juiz que embasa a prisão dele, o desembargador também coloca que é o seguinte: o Milton Ribeiro não é nem mais ministro da Educação. Então, essa prisão não se justifica. E também coloca aqui que as decisões que foram tomadas, as prisões, há meses atrás, não estando o paciente na possibilidade de continuar praticando, não geram contemporaneidade nem a utilidade a fundar um decreto de prisão preventiva. Justamente isso, já que eles não estão mais no cargo, o ministro não está mais no cargo, e os pastores, já que o ministro não está lá, não teria mais acesso também ao FNDE, aos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, essa prisão preventiva não se justifica. Os pastores também foram beneficiados com essa decisão do desembargador federal Ney Bello. Aqui, o desembargador pontua também que, olha, se conclui que a regra fundamental no Estado Constitucional Democrático de Direito é a liberdade. Os fatos já passados com impossível repetição no presente não permitem a utilização para combatê-los de dispositivo dogmático que trata da proteção da sociedade e do Estado contra eventuais atos ilícitos futuros. Aqui também há outros pontos apontados pelo desembargador Ney Bello. Ele coloca que crimes dessa natureza, que são citados ali, tráfico de influência, advocacia administrativa, corrupção passiva, prevaricação, são investigados a partir da vigilância do caminho do dinheiro. Lembra, a gente sempre fala isso aqui, o tal do follow the money, uma vez que racionalmente não se justifica a prisão cautelar por esse motivo. Essa expressão, follow the money, cristaliza toda a utilidade e sentido de elementos dogmáticos para a investigação previstos nas normas processuais penais. A prisão carece de razão de ser, escreve o desembargador Ney Bello. Então, a prisão carece de razão de ser. Aqui eu estou lendo ao mesmo tempo que vocês, peguei aqui a decisão agora há pouco com a nossa equipe, para trazer esses pontos. Então, o primeiro, ele critica o fato de a defesa não ter tido acesso aos elementos, à decisão do juiz federal Renato Borelli, e também coloca que, olha, o ministro da Educação, o ex-ministro, não está nem mais na pasta. Então, não tem como esse crime que é investigado, a liberação desses recursos por meio destes pastores, continuar. Então, essa prisão agora, ela não se justifica. E aqui ele coloca que a liberdade, nesse caso, tem que prevalecer. Aqui ele coloca ainda que é indubitável que não se conheceram ainda o que a Justiça já fala sobre esse tema. O próprio Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que um habeas corpus ele pode sim ser concedido quando há a constatação de uma ilegalidade. E o fato de a defesa não ter tido acesso sequer nas 24 horas a esse documento, a essa decisão do juiz que fundamenta a prisão de Milton Ribeiro, também não deveria ter acontecido e que, portanto, esse habeas corpus, a liberdade do ex-ministro, ela é necessária nesse momento. Ele escreve: a defesa necessita ter acesso a todos os elementos constitutivos da própria acusação para dela se defender, a fim de evitar que ela seja reduzida a mera retórica vazia, mero sofisma, que seria outra ferida de morte no Estado democrático de direito.
Vamos chamar o Gustavo Uribe, que está também acompanhando essa decisão que acabou de sair, que a gente deu aqui agora. Daniel leu alguns trechos importantes, porque Uribe está aí já. Uribe, então, a partir do momento que o desembargador Ney Bello coloca ali na sua decisão que a prisão não se justifica, é um fato muito positivo do ponto de vista do enfraquecimento das denúncias em relação ao fato de que poderia haver corrupção no MEC naquele momento, né? Ele acata os argumentos da defesa que diz que nesse caso poderia ser uma prisão temporária, mas não preventiva. Essa é uma discussão feita no âmbito da Lava Jato também, daqueles excessos de prisões preventivas que muitas vezes não tinham pré-requisitos para serem declaradas. 2 pontos que são pré-requisitos das prisões preventivas. O primeiro, Ney Bello, ele acaba abordando na sua decisão, que é continuar a fazer o delito, ou seja, você prende para que o grupo criminoso não continue atuando. E o segundo ponto, a possibilidade de fuga. E aí é um dos argumentos que nos bastidores se fala bastante na Polícia Federal, já que Milton Ribeiro estava em Santos, não estava mais em Brasília, então havia a preocupação de fuga. E aí Ney Bello é muito claro, o Daniel Adjuto leu alguns trechos, eu leio outros que acabam atestando essa posição dele. O que ele diz? Como o próprio nome já indica, a prisão preventiva serve para prevenir, não para punir. Serve para proteger e não para retribuir o mal porventura feito. E aí ele ainda continua nessa argumentação, dizendo que poderia ser o caso, nesse caso de Milton Ribeiro e dos demais presos nessa operação, de prender preventivamente para investigação, que era aquela prisão temporária que a gente falou há pouco. Per si seria um equívoco dogmático, na medida em que, nestes casos, a prisão seria temporária, jamais preventiva, já que eles não continuam atuando, então, no que foi chamado na Polícia Federal como uma organização criminosa que atuava no Ministério da Educação. Então, apesar dessa soltura agora determinada pelo desembargador, nós temos agora a audiência de custódia marcada para o início da tarde e as partes agora tiveram acesso à informação que a gente tem, à investigação da Polícia Federal. E a partir dela vamos saber se realmente como será a repercussão desse caso na política e também no futuro de todos esses investigados nesse escândalo de corrupção no Ministério da Educação. Perfeito, Uribe. Vamos detalhar aqui também o que acontece. A gente teve acesso, com a liberação do sigilo, ao parecer do Ministério Público Federal. A polícia pede medidas cautelares como a prisão, quebras de sigilo, e o Ministério Público Federal tem que falar, concordo ou não concordo. E aí vai para o juiz que decide. O que o Ministério Público Federal disse sobre esse caso? Vamos lá para o telão que a gente tem aqui uma lista. Primeiro, do que a Polícia Federal pediu para constar nessa operação? O que ele pediu de autorização na Justiça? Então ele pediu a quebra do sigilo, da indicação de novos alvos dessa indicação, do Helder Diego da Silva Bartolomeu, da Miriam Pinheiro Ribeiro, esposa do ministro, e também da Vitória Camacia Amorim Correia Bartolomeu. As duas estão naquele documento que a gente mostrou agora há pouco, do carro. Lembra? Da compra de um EcoSport de R$60 mil. Então, aqui a Polícia Federal pede a quebra do sigilo bancário, provavelmente para saber a questão dessa transação, dessa compra do EcoSport, perdão. Aqui também a Polícia Federal pediu a prisão preventiva de Milton Ribeiro, do pastor Gilmar Machado, como já sabemos, do pastor Arilton Moura, do Helder Diego e também do Luciano de Freitas Mussel. Pediu a prorrogação de interceptação telefônica. Atenção, informação nova essa. Portanto, já há interceptação telefônica em curso. Inclusive, já há um relatório detalhado sobre isso. Também foi solicitado... Então, esses foram os pedidos feitos pela Polícia Federal. E o que o Ministério Público diz sobre cada um deles? Esse pedido de quebra de sigilo bancário, aqui agora o Ministério Público detalha por que a posição deles sobre esses pedidos. A Vitória, que é filha do pastor Arilton Moura, e a Miriam, que é a esposa dele. E traz, tá aqui, gente, a informação antecipada por Renata Agostini, justamente a essa movimentação financeira atípica que a Controladoria Geral da União informou à Polícia Federal. Olha, identificamos uma movimentação aqui. Toma, polícia, investiga. E está aqui. O que disse, o que está aqui nesse documento apresentado no parecer, esse relatório da CGU. Em desfavor da argumentação do Milton Ribeiro, que tentou demonstrar que adotou postura de distanciamento. Pesa também o fato dele ter realizado a venda de um automóvel ao senhor Arilton, ao pastor, após as denúncias. Mesmo depois das denúncias, ele vendeu um carro ao pastor Arilton.
E aqui, o chefe de gabinete do ministro, Jaci Vieira, disse o seguinte, que Milton Ribeiro revelou que vendeu um veículo para o pastor Arilton. E o senhor Vitor Godoy, o atual ministro da Educação, também relatou o mesmo fato no depoimento dele na investigação. Disse que o ministro dizia que vendeu barato e que ainda não tinha recebido. Essas são palavras em depoimento do atual ministro da Educação sobre a venda do carro do ministro, ex-ministro. E que o ex-ministro Milton Ribeiro comentava esse tipo de situação com naturalidade, sem procurar esconder o ocorrido. São esses trechos que estão aqui, ó, em amarelo. E aí a CGU diz ainda para a Polícia Federal que pela documentação oficial dessa transação, a senhora Miriam Pinheiro Ribeiro, a esposa do ex-ministro Milton Ribeiro, constou como a vendedora do automóvel e que a Vitória Camaci, que é a filha do pastor, figurou como a compradora. E está aqui o documento como aquele que consta lá na matéria do Caio Junqueira no nosso site. Aqui ainda tem também como um dos beneficiários o Helder Diego da Silva Bartolomeu, que é genro do pastor Arilton Moura, que é casado com a Vitória, que comprou, portanto, esse veículo. Ele foi identificado pela CGU como um dos beneficiários das passagens compradas pela Prefeitura do município de Piracicaba para a realização de um evento que seria supostamente realizado pelo ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Consta ainda como destinatário de R$30 mil de uma suposta doação depositada por Danilo Franco após um pedido do pastor Arilton para auxílio às obras missionárias desenvolvidas pela igreja. Aqui, portanto, é o Ministério Público Federal falando sobre a investigação, se posicionando. E tem mais documentos que comprovam o que agora a CGU apresentou à PF e são analisados pelo Ministério Público. Então, nesse ponto, sobre essa quebra de sigilo bancário, o que aconteceu? O MPF falou, ok, eu concordo, tem que quebrar o sigilo deles mesmo para entender o que está acontecendo, o que houve nessa compra desse EcoSport. A prisão preventiva, vamos ver o que disse o Ministério Público Federal. A gente está lendo aqui em conjunto. Aqui, o Ministério Público cita o seguinte, que a prisão, como nós sabemos, foi relacionada a essas 5 pessoas, que agora há pouco o desembargador Ney Belo mandou soltar todo mundo. O pedido era para Milton Ribeiro, mas ele de ofício, ou seja, por iniciativa própria, mandou soltar os outros, inclusive os 2 pastores. Aqui ele lista os requisitos para a prisão e traz o que a Polícia Federal fala sobre a prisão de Milton Ribeiro. Por que a polícia pediu a prisão dele? Vamos lá, vamos juntos. Os relatórios da CGU, diz a Polícia Federal. Estou ali perto de onde está esse negrito, essa parte negritada. Os relatórios da CGU mencionados evidenciam a participação dos pastores Gilmar e Arilton como articuladores do ministro da Educação em eventos oficiais do Ministério, ora nas dependências, ora em eventos oficiais Brasil afora, sendo que tais personalidades apresentavam publicamente a citada pasta. Ou seja, eles usavam o nome do Ministério da Educação para falar, olha, estou falando em nome do Ministério. Nesse contexto, continua a Polícia Federal para situar da magnitude, alcance e abrangência dos atos da organização criminosa que é investigada. Ele colocou algumas informações do relatório de investigação da CGU, esse que a gente trouxe agora há pouco. E tem uma fala do presidente do FNDE, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que era de onde saía o dinheiro. Nessa fala, ele diz que já foram atendidas mais de 1.385 prefeituras em 30 localidades, 18 estados, desde o início dos encontros, o que foi negritado, destacado pela própria Polícia Federal. Vamos avançar aqui para a gente ver qual foi a justificativa para a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Então, aqui, ó. Os fatos acima não deixam dúvidas da façanha criminosa, PF chama de façanha criminosa, de Milton Ribeiro, Gilmar, Arilton, Helder Luciano em utilizarem o prestígio da administração pública federal por suposta prática dos crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. Aqueles 4 crimes que constam justamente no mandado de prisão do ministro. Então aqui
E diz aqui, o que o Ministério Público diz? Que as provas nos autos demonstram a articulação dessa organização criminosa para utilizar verbas públicas em contrapartida a benefícios próprios. Como bem apontado pela Polícia Federal, tratam-se de pessoas influentes, com vasto conhecimento no âmbito político, que podem vir a usar os seus conhecimentos para atrapalhar as investigações. Aqui é o que pontua aqui a Polícia Federal, que eles poderiam atrapalhar as investigações. E isso é rebatido lá pelo desembargador ao determinar a liberdade, que ele fala que eles não têm mais vínculo com o Ministério. E ainda coloca aqui que eles poderiam... a prisão deveria ser para resguardar a ordem pública e a efetividade do processo, da instrução criminal. O Ministério Público, importante, o Ministério Público foi contra a prisão de Milton Ribeiro. Exatamente, olha aqui. A prisão cautelar, assim como a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, tem natureza processual e a dúvida neste âmbito milita em prol da sociedade, tendo grande relevo a conveniência da instrução, que deve ser realizada de maneira equilibrada e com necessária lisura na busca da verdade real. Em virtude de todo o exposto, o Ministério Público Federal oficia pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, ele fala, não precisa prender, mas vamos colocar outras medidas que vão impedi-lo de dar continuidade ao que a PF diz, como atrapalhar as investigações ou ao próprio esquema. E aí o Ministério Público sugere que eles ficassem proibidos de irem ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de também manterem contato entre si e de deixarem o país. Portanto, gente, o Ministério Público Federal foi contra a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Sugeriu ao juiz que determinasse não a prisão, mas a proibição deles comparecerem, deles estarem no Ministério da Educação e no FNDE, de conversarem entre si e também de se ausentarem do país. Essa foi a manifestação, deixa eu ver quem é a procuradora, Carolina Martins Miranda de Oliveira, no dia 14 de junho. Essa é a data do parecer do Ministério Público Federal. E agora, portanto, a última informação é de que o desembargador federal Ney Bello, portanto, determinou que todos sejam soltos. O pastor Milton Ribeiro, que foi o autor desse pedido de habeas corpus, e as outras pessoas que não apresentaram pedido, mas que ele ainda assim decidiu soltar. Então, decisão importante, break news, vamos chamar o Gustavo Uribe, que também está atento aí, lendo a decisão, né, Uribe? O que mais você quer destacar? Marcelo, é interessante que não fica apenas na compra e venda do carro. Há indícios que a conta do cunhado, na verdade do genro do pastor Arilton Moura, Helder Diogo da Silva Bartolomeu, que é um dos que foi preso nessa operação, que ele teria recebido propina e teria se beneficiado de passagens aéreas compradas pela prefeitura do município de Piracicaba. Um dos trechos da investigação da Polícia Federal diz o seguinte, que Helder teve sua conta utilizada para receber propina e também viajou com a comitiva dos pastores. Ou seja, era um grupo de pastores que se beneficiava com dinheiro público para promover eventos com a presença, então, do ministro Milton Ribeiro. E aí fala também da atuação de Luciano Mussi. Luciano Mussi, que também foi preso nessa operação, ele tinha um cargo comissionado no Ministério da Educação e ele funcionava, segundo a investigação da Polícia Federal, como uma espécie de assessor dos dois pastores. Inclusive, há um detalhamento de um depoimento de um empresário do interior de São Paulo que disse que achava que o funcionário do Ministério da Educação era um assessor dos pastores e depois descobriu que não, que ele trabalhava, na verdade, no Ministério da Educação, ou seja, uma mistura do público com o privado com, segundo a investigação, a autorização do então ministro da Educação. Ou um trecho também bastante interessante que fala que as provas colhidas apontam para a prática dos crimes de corrupção, tráfico de influência, prevaricação e advocacia. Todos em contexto de uma organização criminosa. E aí fala que essa organização criminosa, pelo que tudo indica, teria o respaldo do então chefe da pasta, Milton Ribeiro. E aí aponta também sobre Luciano Mussi e a atuação dele. A infiltração de Luciano nos quadros de servidores da pasta demonstra a sofisticação da atuação agressiva dessa quadrilha, ou seja, desse grupo criminoso, que indica desprezo à probidade administrativa e fé pública. Helder, que é o genro de Arilton Moura, o pastor, teve sua conta utilizada então para
receber propina e também viajou com a comitiva dos pastores. E aí nessa investigação aponta que esse dinheiro que era recebido com passagens aéreas para eventos ou até propina, apontados então pela investigação da Polícia Federal, eles eram revertidos em obras das igrejas evangélicas em que atuavam esses pastores religiosos.